Em respeito à palavra de Deus, vamos estar de pé. Vamos mais uma vez, não é? Você acabou de sentar, se levanta de novo, mas é bom para fazer exercício. E eu abro em 1 Coríntios 13. Nós vamos ler do 1 ao 10. Amém? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os ministérios e todo conhecimento, e tenha a fé capaz de mover as montanhas, mas se não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas se eu não tiver amor, nada disso me valerá. O amor, ele é paciente, o amor, ele é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus próprios interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Feche os teus olhos. Deus, obrigado por esta palavra. Que o Senhor fale aos nossos corações e que o Senhor transmita a sua mensagem, que não seja eu falando, mas seja, Senhor, o teu Espírito Santo, porque a tua palavra é viva e verdadeira. No nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Pode se sentar. Bem, na semana do Dia dos Namorados, não é? Uma jovem, ela vai até uma loja, se prepara para esse dia tão especial, chega na loja e começa a olhar cartões. Ela quer ver cartões para o Dia dos Namorados. Só que havia muitos cartões e ela não encontrava. Chega até o vendedor e fala: o senhor pode me dar uma ajuda? Porque eu não consigo localizar os cartões do Dia do Namorado. E aí o rapaz vai com ela, o vendedor vai com ela até lá ao stand, e ali ela começa a olhar. E ele vai olhando: aqui é o cartão dos casamentos, aqui é o cartão do Dia das Mães, aqui é o cartão do Dia dos Pais, aqui é o cartão do amigo, aqui é o cartão do aniversário. E daqui a pouco ele encontra a seção onde estavam os cartões que representavam do Dia dos Namorados. Ele fala: está aqui. Ela: muito obrigado. E ela começa a olhar cartão por cartão e vai olhando um cartão, olhando outro cartão, até que então ela se depara com um dos cartões que lhe chama a atenção: ao meu único e verdadeiro amor. Aí ela fala: é esse. Aí ela pega esse cartão e ela leva até o vendedor. Chega no vendedor, o vendedor olha para o cartão e fala: olha, muito bonito. Ele começa a colocar no saquinho, empacotar, e ela fala: por favor, senhor, o senhor pode me ver 5 desses cartões? E o vendedor: uau! Dessa mesma forma, hoje é como o amor, ou seja, o meu único e verdadeiro amor, ele é tratado. É como se esse amor ele não tivesse um valor que ele realmente merece ter. E aqui nessa lição que nós vemos, nós podemos ver que o amor ele é como um ditado que diz que eu encontro uma agulha num palheiro. É muito difícil de ser encontrado. Eu estava conversando em casa com uma irmã, e a irmã... Anete, oh meu Deus, fugiu o nome. Aí eu estava conversando com a Anete, e a Anete chegou para mim e falou assim: André, o amor ele é muito complicado, porque hoje não está se dando valor para isso. E aí eu falei para ela: exatamente, é como uma pedra preciosa, que nós precisamos ter essa pedra. Só que essa pedra, no começo, ela precisa ser lapidada, e sendo lapidada, ela se torna preciosa. Só que não é uma pedra que nós encontramos em todos os lugares, não é uma pedra que eu acho em qualquer lugar. E assim como nesse versículo, ele está dizendo para nós que o valor inestimável que o amor tem é algo muito precioso, e nós precisamos ter atenção. O Valentine Day, eu não sei se você conhece bem a história do Dia dos Namorados aqui. O Dia dos Namorados, ele se refere ao dia de São Valentim, não é? Do século III, onde tinha um governador, Cláudio. E o que ele fez? Ele pegou e esse São Valentim, ele ficava fazendo casamentos, porque ele era um bispo de Roma. E aí esse imperador, ele pega e fala: não, eu não quero que haja mais casamentos, porque os jovens vão para a guerra e eles ficam com a cabeça em outro lugar. Eu não quero mais isso. Ele proíbe. Só que São Valentim, ele fala: não, nós vamos continuar fazendo casamento. E descobrem e prendem ele.
Só que os jovens falaram, olha, nós acreditamos no amor, e começou a mandar cartas para ele dizendo, o amor não morreu. Essa é a história do que é o dia de São Valentim aqui. E aí ele foi condenado à morte, só que na prisão ele conheceu a filha do carcereiro, e conhecendo a filha do carcereiro, ele se apaixona por ela, só que ela era cega, e milagrosamente ela é curada. Só que ele acaba indo para a morte, não é? Ele vai ser executado, e antes dele ser executado, ele escreve assim uma carta de seu namorado, do seu Valentim. Então é daí que vem essa moda que nós temos de celebrar o amor. Só que o amor, ele é um sentimento que nós temos, e ele é definido pela demonstração de afeto que nós temos e que envolve em seres. Só que o amor que o mundo hoje tem, o amor que hoje nós vemos nos nossos jovens, nós vemos por aí em todos os lugares, esse não é um amor que a Bíblia nos ensina. E eu hoje trouxe um título muito interessante, porque o título é Amar é. Um título que vem até de uma figurinha antiga que eu tinha no Brasil, e alguns casais até acreditam que tenham isso. Eu tenho muitas guardadas, porque minha esposa, ela mandava para mim poemas. Não era daquela época que nós temos agora, por exemplo, de nós termos a internet. Não é que tudo você manda pela internet, mas era aquele que você mandava cartas. Eu estava em São Paulo, era em Bragança Paulista, eu trabalhando em São Paulo, e ela me mandava cartas, ela fazia poemas, me mandava, e muitas vezes vinha uma figurinha ali colada. Amar é, olha, e é interessante que eu separei algumas, porque olha as mensagens, e o pessoal reclamava, porque os menininhos estão peladinhos, né? Naquela época falavam, oh meu Deus, não pode, menino. Hoje tem muita coisa pior, irmão, os tempos mudaram, e muitas coisas piores entram, não é? Se isso fosse, e aí diz assim, sentir muita saudade, e o outro não dá para ler lá, se alguém puder ler para mim, o que está falando no... Deixa eu ver se eu tenho aqui. Olha, eu vou ler as mensagens que tem. Ter um doce inverno. São coisas bobas. Amar é ficar juntos e ser felizes para sempre. Amar é fazer uma homenagem especial. Amar é dizer que ela é linda mesmo quando ela está desarrumada. Está vendo as mensagens? Amar é prometer e ser fiel um ao outro, ter paciência quando ele não para de falar. Eu falei ela porque na verdade a gente hoje fala bem que é o contrário, porque é ela que não para de falar, né? Não é ele. Amar é não precisar de motivos para comemorar. Amar é sentir muita saudade. Amar é não reclamar quando ela erra no tempero. Coisas bobas. Essa era a nossa amar. Esse era o nosso tempo quando nós falávamos em amor. E agora saiu o BOL, colocou uma versão, eu não sei se dá para passar aí para frente, que eles fizeram o Amar é no dia de hoje. O Amar é hoje. O Amar é hoje é isso aqui, ó. Amar é curtir todas as fotos dela no Facebook. Amar é desligar o celular quando estiver com ele. Amar é mudar o status do Facebook. Amar é fazer um selfie de beijo. Amar é passar horas no WhatsApp com ele. Vê que é tudo coisa que já não tem corpo presente mais. É tudo coisa que é pelo computador. Amar é derreter-se com cada foto dela no Instagram. Amar é postar uma declaração romântica no aniversário de namoro, colocar uma foto dela no fundo da tela do meu computador. Amar é sentir o coração disparar ao receber um e-mail dele. Amar é curtir todas as fotos dela no Facebook. Dá para perceber só aí a diferença do amar é? As pessoas estão se desligando cada vez mais. Essa é a geração nova, que é o que está vendo a questão do amor. É isso que a geração nova está presenciando quando a gente fala a questão do amor. E nessa época, todo mundo se prepara para dar presentes. Faz como aquela jovem, corre para dar presente. Muitas pessoas vão dar para um namorado só. É esse, mas hoje a moda está a ficar, e um monte de outras coisas. Só que amar é, segundo a Bíblia, segundo o que nós lemos aqui, extrair, gerar, resgatar, construir no outro o melhor que ele pode ser. Ou seja, abdicar de mim mesmo para cuidar e se importar com a pessoa que eu amo. Segundo a Bíblia, é algo que vem antes, é algo que é durante e é algo que é para depois. Potencializar o meu relacionamento, potencializar o outro na minha vida. Ou seja, amar a minha esposa e fazer da Rose tudo que ela pode ser de bom, porque ela é a minha esposa. Quando eu amo alguém, eu potencializo e dou valor para ela na minha vida.
Então, quando eu amo a minha esposa, é eu ser um instrumento, ou seja, para extrair da Rose a melhor Rose que ela pode ser. E a Rose extrair de mim o melhor André que eu posso ser na vida dela. Amar é estar se entregando um ao outro. Amar é se dedicar, se mostrar e colocar o amor um pelo outro. E aqui nós vemos então que aproveitar cada momento desse relacionamento para a nossa vida. E a tradução de uma das Bíblias que eu tenho, ela diz assim que o sino que ressoa, diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retina. Ela diz assim, eu não passarei de uma porta, por exemplo, uma porta enferrujada. Ou seja, faz barulho e ainda não abre direito. Amar, ainda que eu tivesse amor, de nada valeria, ou seja, eu estou falido se eu não amar a minha esposa como se deve. Então o amor é algo que nós precisamos colocar no nosso coração em todos os momentos. E seguindo então aí o que diz em 1 Coríntios 13, o amor ele é paciente, sofredor, ele nunca desiste. O amor ele supera frustrações, supera conflitos, não para no obstáculo. Ou seja, o homem ele é diferente da mulher. Hoje nós estamos cansados de ouvir muitas pregações, ouvimos muitas coisas sobre o marido, sobre a esposa. E hoje a gente estava falando isso, não é? Eu comentava bastante com a minha esposa, porque às vezes são muitos assuntos para mim como homem. E eu falo para ela, não, fala uma coisa de cada vez, porque eu não consigo resolver tudo. Eu como homem, eu preciso de uma coisa só. Eu sou uma por uma, eu resolvo uma. E a mulher, ela já pensa diferente, ela consegue ser, é incrível, eu fico bobo de ver, porque está cozinhando, eu se deixar para fazer, por exemplo, um arroz, é capaz de eu esquecer, porque eu vou pensar em outra coisa, o arroz fica lá queimando. Mas a mulher não, a mulher ela consegue lidar com os filhos, lidar com tantas coisas. Mas só que é interessante, quando fala da questão da paciência, tanto a mulher quanto o homem, no dia a dia nós ficamos meio que doidos de tantas coisas que nós temos que resolver. E a nossa paciência às vezes não dura com todo mundo, nós passamos o dia todo com paciência. Nós somos com paciência com o nosso patrão, nós temos paciência no trabalho, na escola, nós temos paciência em todos os lugares. Mas quando chega às vezes, colocamos o pé dentro de casa, nós não temos paciência dentro da nossa casa, não temos paciência para a nossa família. E aí nós estouramos como uma bomba, chegamos dentro da nossa casa e é uma perfeita de uma bomba. Eu não tenho paciência nem para ouvir, não é? E é interessante porque quando nós, homens e mulheres, por exemplo, quando eu chego em casa e eu ouço a minha esposa às vezes falar, às vezes é tanta coisa para mim resolver, eu não consigo prestar atenção. E aí eu pergunto para ela, o que você falou mesmo? Amar é ter paciência. Paciência numa coisa tão simples, mas paciência em muitas outras que virão, porque a vida ela vem com as suas dificuldades. O amor ele é bondoso, ou seja, ele é benigno. O amor ele não se preocupa mais com os outros, mas se preocupa com quem? Consigo mesmo. Benignidade é isso. O amor ele consegue ver o melhor ou extrair o melhor nos outros, ver o melhor que as pessoas têm, ver o melhor que o meu parceiro ou a minha parceira tem. E no dia dos namorados, nós precisamos aprender isso. Hoje é um dia para que nós possamos não somente ver o amor, mas salientar o melhor que a outra pessoa, ou seja, o nosso cônjuge tem, para que nós possamos realmente andar no nosso caminho, andar na questão do amor, ou seja, entregar tudo o que eu quero para a vida dela, e ela entregar tudo o que ela quer para a minha vida, e não ficar, por exemplo, olhando para a falha dos outros. E é normal hoje no dia a dia, nós queremos olhar para a falha da esposa, olharmos para a falha do homem, e fica apontando, mas amar é ter um tempo, tentar encontrar, não as falhas, mas tentar encontrar soluções para que nós possamos viver melhor, e ensinar isso para os nossos filhos. Porque eles veem esse amor na nossa vida, eles veem como nós andamos, eles veem como nós fazemos as coisas. Então amar é se entregar, amar é ser bondoso, amar é não ter inveja, ou seja, o amor não quer o que não tem. E muitas das vezes, hoje em dia, nós vivemos muita cultura do ter, ou muita cultura das coisas que nós possuímos. E se nós não temos, isso acaba afetando o nosso relacionamento. Então no dia em que nós estamos comemorando o dia do amor, o dia em que nós estamos comemorando, e vivemos numa cultura muito complicada, porque Londres é uma cultura do ter. Londres é uma cultura de que se pudermos acrescentar um pouco mais de horas no nosso dia a dia, nós vamos acrescentar.
Londres nos escraviza de certa forma no ganhar. E às vezes nós esquecemos que nós ganhamos em casa também. Nós temos a nossa família. Nós precisamos dar valor para a nossa família. E lembro que quando eu me casei, eu acredito que quem casou também disse que é na riqueza e na pobreza. Só que a pobreza tem tirado muito amor. A pobreza tem acabado com muito casamento. O amor, ele não se vangloria. Ele não trata com leviandade. O amor, ele não é snob. Nunca dá uma admitida, nunca fala, não, eu sou melhor que você. E hoje, por causa da mulher, por exemplo, trabalhar, e o homem trabalhar, há uma disputa. E eu sempre falo isso, mas aqui a mulher, ela acaba muitas vezes ganhando mais que o homem. Então o homem vai de vez em quando se sujeitar a algum tipo de trabalho, e a mulher vai ter um trabalho de repente numa casa, e ela vai poder ganhar muito mais que o homem. Se não aconteceu com você, talvez pode acontecer um dia, ou talvez está acontecendo. E acaba o que? Dentro disso daí, tendo o Du já gostou, né, Du? Quem sabe, né? Ficou amor. Eu também não ficaria chateado nem um pouco, se a minha esposa. Só que, para alguns casamentos ou alguns romances, isso é importante até que os jovenzinhos escutem. É muito fácil eu reclamar e ir embora para minha casa. É muito fácil eu brigar com ela, falar tchau, e aí um vai e começa a mandar mensagem para o outro de casa. Mas é muito difícil quando você não tem outro lugar para ir, é a sua casa. Ou seja, vai dormir no sofá? Não, você tem a tua casa, tem o teu lugar para ficar. Então o amor, ele não se vangloria. Ou seja, tudo que eu faço, porque eu quero o melhor para você. E não um ficar brigando com o outro. Ou seja, os casamentos em que um e o outro traz e faz com que o outro seja mais feliz. O amor, ele não se orgulha, ou seja, não se ensoberbece, não tem mente soberba, ou seja, não fica comparando. Não é? Porque a pior coisa que tem numa relação é quando há comparação. Quando existe comparação, acaba com tudo, acaba com o amor, acaba com todas as coisas. Ou seja, às vezes há aquela comparação em que o marido fica olhando para, olha, tá vendo a mulher do fulano de tal? Ela faz e você não faz. Então esse tipo de comparação, quando a gente fala de questão de amor, nós temos que tomar cuidado. O amor, ele não maltrata. Existe uma coisa assim muito interessante. Quando eu era mais novo, eu ouvia aquela novela, eu nunca fui de assistir novela, mas aquela a gente assistia porque era à tarde, Escrava Isaura. Lembra dessa novela? Quem é brasileiro, eu não sei, para os ingleses, não é, Les, você não sabe qual que era a Escrava Isaura. Mas a Escrava Isaura era uma novelinha boba. Mas há muitos casamentos que refletem como uma escrava Isaura. Ou seja, a pessoa se sente escravizada porque anda debaixo de um jugo. E isso é uma realidade para nós que trabalhamos, por exemplo, como pastor. O que você escuta de reclamação em questão de casamento, que a pessoa é oprimida, a pessoa é debaixo de um jugo, a pessoa não consegue evoluir, a pessoa não consegue ir para frente. E a Bíblia, ela nos ensina que quando nós amamos, nós não maltratamos. Por quê? Porque é um investimento. Em Salmos 90:10 diz que os anos da nossa vida chegam a 60, 70, 80, para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa assim, depressa, e nós voamos. Quando nós amamos a pessoa com quem nós estamos, nós fazemos isso um investimento e não um maltrato. Porque nós investimos porque um dia nós vamos ficar velhos. Os dois ficarão velhos juntos. E o investimento hoje, na verdade, quando um começa a perder o interesse, já ficar mais velho, a pessoa já começa a já não ter o fator do querer, eu tenho que ter alguma coisa, a pessoa precisa me dar algo. E a idade ela chega, então começa a doer o corpo, você já levanta com maior dificuldade, e os filhos crescem. Essa é a nossa vida ela anda, mas o casamento é um investimento para a nossa vida. Ter a minha esposa é um investimento para mim. Porque eu estou investindo na pessoa que eu amo. Eu estou investindo na pessoa que cuida de mim. Não procura seus interesses, não procura... ou seja, numa das versões que eu tenho, não age baseada no eu primeiro. Ou seja, a questão não sou eu. Ou seja, eu abro mão, eu me dou para a pessoa. Ou seja, existe algo que eu tenho que fazer por ela. Eu não fico exigindo da minha esposa. Há uma situação na minha família, que o meu pai me contou uma vez, que aquilo ficou marcado para mim sempre. Que a minha avó, por parte do meu pai, ela
não tratava bem o meu avô. E uma vez, como o amor ele não maltrata, uma vez ela estava tão farta do meu avô que ela pegou e colocou veneno na marmita dele. E a gente sabe que isso para a nossa vida, a gente sabe que isso no Brasil a gente tem a marmitinha, né, que a gente fazia e levava. E só o que aconteceu? Quando o meu avô abriu a marmita e ele cheirou, a marmita estava estranha. Acho que azedou a comida. E ele jogou para quem? Para os frangos. E os frangos tudo morreu. A minha família foi salva pelo frango. Só que hoje, trazendo para as nossas vidas, é o que acontece. Muitos casamentos, eles acabam morrendo, por exemplo, por disputas dentro de casa, disputas bobas. Não é lógico que o marido gosta de assistir o futebol, não é? Eu já não estou mais nessa, né? Antigamente eu tinha muito por causa do Corinthians, né? Que é o melhor time do mundo. E aí, já o palmeirense fica mais revoltado ali que não gosta, né? Mas a mulher e o homem, por exemplo, o que acontece? A mulher quer assistir a sua novela, o homem quer assistir o seu programa e começam às vezes por disputas bobas dentro de casa. E nós vemos que ele não interessa por mim, ela não quer saber de mim. Mas o casamento, a Bíblia diz que eles já não são mais dois, mas eles são uma só carne. Então quando nós celebramos o amor, nós celebramos pessoas que vivem em um acordo. E a Bíblia diz em Amós 3,3: andarão dois juntos se eles não estiverem em acordo. É um puxando para o lado, é um puxando para o outro lado. E celebrar o amor é sofrer, celebrar o amor é se doar, celebrar o amor é realmente um entregar pelo outro, não se irrita facilmente, ou seja, não cria caso, chega de estresse, não é do dia a dia. Tem casamento que é um verdadeiro octágono, né? Ou seja, para quem não conhece, um UFC, não é? Tem um que está dando ali, eu não sei, aqueles estrangulamentos e é uma verdadeira briga. Mas o que nós celebramos, e por quê? Porque começa talvez comprando um cartão dessa forma. São várias as pessoas que estão na minha lista de interesses, mas eu preciso me focar naquele que é verdadeiro para a minha vida. Ou seja, o amor, ele não cria caso, ou seja, ele faz parte, não é, da vida de um casal. Ele não guarda rancor, ou seja, não suspeita mal. Aqui é uma coisa interessante, ou seja, ele não contabiliza. Sabe quando os bancos, todos os dias, eles zeram a sua contabilidade? Então, para o dia de amanhã, zera hoje, começa para o dia seguinte. O casamento ele tem que ser algo exatamente assim. O amor ele é algo assim. Eu zero todos os dias a minha conta. Porque se eu ficar levando as minhas contas para todos os outros dias, eu vou ficar com muitas pendências na minha vida e eu vou levar essas fardos, esses cargos para o meu casamento. E existem muitos casamentos levando várias bolsas, levando várias malas, levando várias cargas. E que nós possamos realmente não levar o passado, ou seja, o passado tem que ser tratado. Se algo do passado que não foi tratado hoje, tratemos hoje. E deixe no passado, presente tratamos, e não nos preocupemos também só com o futuro, porque se preocuparmos com o futuro entra a questão da ansiedade na nossa vida. E fazendo, não é? A Bíblia diz em Provérbios 20, no Provérbios 4:23, que acima de tudo eu tenho que guardar o meu coração, pois dele depende toda a minha vida. E há muitos casamentos em que o coração não há mais relacionamento. Há muitos casamentos que o coração já esfriou, o coração já está fechado. E colhem os resultados disso. Em Eclesiastes 4:12 diz que o cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. E o que é isso? É quando eu tenho o meu relacionamento com a minha esposa e Deus está nesse relacionamento. É aí que entra o amor, esse amor de Deus na nossa vida. Aonde cumpre essa palavra na minha vida, onde eu coloco e eu me lembro que no meu relacionamento, meu e da minha esposa, nessa relação, Deus ele está lá. O amor ele não se alegra com a injustiça. Estou correndo porque o nosso tempo é mesmo curto. Hoje que nós vamos lá para dentro, temos a nossa festa. E o amor, ele não se alegra com a injustiça, ou seja, ele não se regozija ou não se folga com a injustiça. O amor, ele cumpre a sua palavra. E o amor, o que ele promete, ele faz. E que nós possamos realmente cumprir aquilo que diz, na alegria, na tristeza, na doença, ou na saúde ou na doença, na pobreza ou na riqueza, que nós possamos realmente viver isso no nosso dia a dia, porque nós prometemos muitas vezes diante do altar, mas não cumprimos no nosso dia a dia.
Então aquilo que nós votarmos, que nós possamos cumprir, mas se alegra com a verdade. O amor nunca deixa para lá algo que nós carregamos todos os dias, ou seja, muitas das vezes fazemos algo que nós prometemos, olha, me perdoe, eu feri você. Aí o marido vai, não aconteceu nada, mas na verdade o coração está triste. Não, feriu. Eu preciso resolver. O amor, ele resolve as coisas. Ele não deixa pendências, ele conserta, ele tem perdão. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Nós vimos a notícia agora de um prédio que caiu em Taiwan. E esse prédio, ele tinha no meio desse prédio muitas latas ali dentro. Não sei se vocês chegaram a ver. Esse prédio, ele tinha latas de óleo colocadas na estrutura toda do prédio. Vocês souberam desse terremoto em que o prédio caiu? Tinham latas de óleo e isopor no meio da estrutura desse prédio. E quando o prédio caiu, ele caiu tipo meio que efeito sanfona. Ele não desfacelou todo o prédio e caiu por sua estrutura. A estrutura do prédio torceu, ela caiu com o terremoto e aquilo ficou exposto o quê? Latas de óleo. E ficou exposto ali muito isopor ali dentro do prédio. Você consegue olhar, muitas pessoas já estão em 113 mortos ali dentro e não sei quantos feridos que já foram resgatados daquilo. Há muitas estruturas, há muito amor, quando nós falamos de amaré, que estão realmente se torceram, porque o material ou a qualidade que ele está, o amor está, é uma qualidade fraca. Mas a palavra de Deus diz, quando nós colocamos o amor, ele nunca perece, o amor ele nunca falha e ele jamais se acaba. E o versículo 8 ele encerra assim, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte nós conhecemos e em parte profetizamos, que o que conhecemos que é de Deus, ou seja, aquilo que é de Deus que nós temos é meio que incompleto, mas quando porém vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Eu não sei como é que anda, talvez o seu amor, eu não sei como é que anda o seu casamento, o seu relacionamento, para aqueles que querem um dia se relacionar, não é em casa eu estou vivendo isso agora, não é com a minha menor, que já é maior que eu, mas lógico, chega na idade em que quer a descoberta, quer ter um namorado. Será que eu vou passar o próximo dia dos Valentine's Day sozinha? Não, a Aninha falou. Não, ok, a Aninha não quer, amém. Mas eu vivo isso em minha casa. Para os nossos jovens, para as nossas crianças, que nós possamos realmente formar o nosso coração com a base daquilo que Deus tem para nós, formado nesse amor, e que você, que é casado, também possa ter na sua vida esse amor, estar com Deus dentro do seu relacionamento, e que Deus possa falar. Eu graças a Deus tenho vivido isso na minha vida, não posso reclamar, vou fazer 25 anos de casado daqui 4 meses? 4 meses, né? É o que eu estou fazendo a conta, eu sei a data, hein? Não tem esse problema. Mas eu vou fazer 25 anos de casado. E eu louvo a Deus por 25 anos de casados. São 25 anos de casados que, se você perguntar para mim, vocês tiveram problema? Sim, tivemos muitos problemas. Vocês pensaram em desistir? Vocês sabiam que Deus estava no seu relacionamento? Sim, essa faz a diferença. Quando o amor ele está no nosso casamento. E eu louvo a Deus pela mulher que Deus tem colocado do meu lado. Porque além de uma companheira, uma amiga, eu vejo que Deus tem aumentado o nosso amor a cada dia. Deus tem aumentado não só o amor, mas o respeito, o carinho. E nós podemos, sabe, quando eu olho para essa palavra, a palavra sobre o amor, eu vejo que a cada dia nós podemos melhorar. E talvez, se no seu casamento você não vive isso, talvez no seu relacionamento você não vive isso, hoje é um dia perfeito para você falar: Deus, eu preciso, Senhor, da tua mão e do teu toque. Porque se um cordão de 3 dobras ele não se quebra, então que o Senhor seja essa dobra que me torna. Por que não é mais difícil de quebrar? Porque são um cordão que é dobrado 3 vezes. Não é um cordão só, são 3 forças ali. E Deus ele está junto. Que nós possamos colocar na nossa vida, que você possa honrar a Deus pelo teu marido. Se o seu marido ele não vem à igreja, ele não serve a Deus, honre a Deus por ele. Peça a Deus, confie no Senhor. Seja uma mulher virtuosa. Se a sua mulher não vem na igreja, honre a Deus por isso também. E eu queria encerrar essa pregação, não é? Consegui bater o tempo rapidinho, que a gente já está meio atrasado, não é? Mas eu queria encerrar essa pregação, queria que fosse chamar minha esposa lá, por favor. Ela falou: não me chama porque eu estou toda suja da cozinha, que ela está lá cozinhando, passou o dia inteiro fazendo, né?
O meu Deus, obrigado porque tu me deste este alguém que entrou no meu caminho. Oh meu Deus, te agradeço porque tu me deste este alguém que me deu um novo rumo. É alguém que eu amo, alguém que eu preciso, é alguém que eu quero, alguém que eu procuro. Se eu soubesse que teria alguém assim na minha vida, Senhor, pode crer, tu és o meu grande amor. Oh meu Deus, te agradeço porque tu me deste esse alguém que entrou no meu caminho. Oh meu Deus, te agradeço porque tu fizeste este alguém pra mim, deu um novo brilho. É alguém que eu amo, alguém que eu preciso, é alguém que eu quero, alguém que eu procuro. Se eu soubesse que teriam alguém assim especial pra mim, Senhor, pode crer, tu és o meu grande amor. Um amor tão grande assim não poderia encontrar em lugar algum desse mundo, ou em nenhum coração. É alguém que eu amo, alguém que eu preciso, é alguém que eu quero em todo tempo, alguém que eu procuro. Se eu soubesse que teriam alguém assim na minha vida, Senhor, pode crer, pois tu és o meu grande amor. Tu pode crer, és o meu grande amor. Pode crer, és o meu grande amor. Pra sempre te amarei. Aleluia, Jesus. Queria convidar você a ficar de pé. Eu não sei se você está com a sua namorada, ou com a sua noiva, com a sua esposa, ou se você tem as três junto, numa só: namorada, noiva e esposa. Eu tenho uma companheira, uma namorada, uma noiva, uma esposa do meu lado. Queria que você abraçasse ela agora. Pode ser. Abraça. Eu quero fazer uma oração para você. Queria chamar a Cris também, que a Cris viesse aqui na frente. Ela vai estar cantando uma última canção e nós vamos estar encerrando. Feche os teus olhos. Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pelo amor, Deus. O amor que faz parte da nossa vida. Que nós possamos ter esse amor em todo o tempo, Deus.
Que nós possamos viver esse amor em cada momento na nossa vida. Que esse amor cresça, Senhor, porque é isso que fortalece o relacionamento. Já não são os dois, mas uma só carne, Senhor. E aqueles, Senhor, que ainda estão, Senhor, em começo de namoro, aqueles que estão aprendendo, Senhor, que eles possam valorizar todos os dias, Senhor, o amor. Deus, muito obrigado, Jesus. Obrigado por este dia, Senhor. Um dia que muitas pessoas por aí comemoram de qualquer jeito, talvez na noite, na balada, e no outro dia não sabem nem por quantas mãos passaram, por quantas pessoas passaram. Mas o Senhor tem misericórdia de nós, o Senhor nos abençoa. Obrigado, Senhor. Obrigado pela pessoa especial que o Senhor tem colocado dos nossos lados, Senhor. Obrigado pela noite especial, obrigado por tudo, Senhor. Por cada canção, cada palavra, e que o Senhor possa trabalhar em nós todos os dias. Deus, obrigado, Senhor, pelos maridos, obrigado pelas esposas, Senhor. Pai, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, no nome santo de Jesus. Obrigado pelo amor, Senhor. Amém, Jesus.